Fala, meu jovem, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, e mais uma super aula por aqui. Você sabe investir no Brasil? Sabe mesmo? Eu sou abordado várias vezes no esporte que eu pratico por pessoas que dizem para mim que estão interessadas em fazer Ironman, triatlo, essas coisas, todas as vezes estão empolgadas e não param para analisar o que elas estão desejando, certo? Então elas vão com tudo no início, querem saber de tudo e quando se deparam com os primeiros obstáculos do esporte, eu não sei, isso é muito arriscado. Claro que é arriscado, você pode morrer num triatlo. Da mesma forma, eu vejo isso todas as vezes quando eu estou falando de investimento Brasil, investimento Estados Unidos, investimentos em criptomoedas, as pessoas todas as vezes estão no início assim empolgadas com o negócio e de repente elas são o quê? Confrontadas com a realidade da coisa, e a realidade da coisa sempre a gente sabe, quando você tem comprometimento, quando você tem responsabilidade, a gente sabe que não é fácil. Qualquer pessoa que diz para você que basta fazer assim ou basta fazer assado e as coisas funcionam, essa pessoa está te enganando. Que na MX a gente não tem isso, que na MX a gente passa para você os produtos que os bancos, que os parceiros da MX contribuem para a gente ajuda o cliente a repensar, pensar, repensar, avaliar e aí sim ele tomar uma decisão, porque tudo há risco. E qual que é o critério aqui então comentado? É o cliente, é a estratégia que ele está confortável. Nada mais, nada menos hoje, sabendo que tudo tem o seu risco, eu vou trazer o nosso estrategista-chefe da MX, Marcos Saravalho, um amigo, um professor, um grande parceiro ao qual tem dado suporte para mim nos altos e baixos do mercado financeiro, tem me auxiliado na compreensão das leituras do contexto em si no mercado e ao qual tenho trabalhado, caminhado junto nos últimos anos e que hoje vai trazer para você uma ideia de investimento para o Brasil. Sem demoras, meus amigos, Marcos Saravalli. Fala pessoal, eu sou Marcos Saravalli, estrategista-chefe de investimentos aqui da MSX e hoje eu estou aqui com meu grande parceiro e amigo Nelson Costa, também um grande parceiro aqui da MSX, fazendo essa conexão aí de Manhattan com São Paulo com Manhattan, sendo nosso principal parceiro hoje em investimentos internacionais e também para os investidores internacionais que querem fazer investimentos no Brasil. E esse aqui foi o principal tema ao longo dessa semana, dólar fechando, né, no maior patamar ao longo desses últimos meses, né, o dólar chegou a bater até um patamar superior, né, a 5,46, maior patamar do governo atual, tá? E qual que é o recado que eu vou deixar aqui? Né? Muita gente, né, num efeito que a gente chama manada, vai procurar nesse momento, é super natural, fazer investimentos internacionais, sair do Brasil e procurar investimentos em dólar. Mas, se a gente vai procurar boas alternativas, né, e bons ativos a preços mais justos, né, mais baratos, a gente deveria estar fazendo nesse momento investimento no inverso, né, procurando investimentos no Brasil, tá? Então, eu vou deixar aqui, né, de uma forma exclusiva aqui para o Caixa de Ferramentas, com meu grande amigo Nelson Costa, falar um pouquinho sobre as oportunidades, sobretudo o que está acontecendo nas taxas de juros, né, de longo prazo e como isso pode ser uma belíssima oportunidade, principalmente se você está voltando, começando seus investimentos aqui no Brasil com esse dólar aí, o nosso real bastante desvalorizado, tá? Então, de novo, chegou a bater 5,46, o maior patamar desse atual governo. Mas vamos olhar aqui o que está acontecendo lá no Tesouro, né? A gente tem aqui a tela do Tesouro Direto, tá? Talvez o investimento mais básico, o investimento de entrada inicial e super acessível. A gente também tem títulos, né, rendendo mais de 12,17%, né, que a gente tem aqui um rendimento bastante expressivo, 12,17%. Então vamos fazer uma simulação. Pô, Marcos, será que ter pré-fixado nessa hora faz sentido? Quanto que renderia se eu carregasse até o vencimento até 2031? Tá? Então a gente consegue fazer aqui uma simulação, né? Vamos fazer uma simulação aqui com 100 mil reais, por exemplo, e vou investir. Por que isso? A gente precisa ter o cálculo nominal e também o cálculo também já contando com o imposto. Olha só que interessante. Se você investir hoje no Brasil, num pré-fixado, rendendo um pouco mais de 12%, você vai simplesmente dobrar o seu patrimônio.
É lógico que você sempre tem que colocar taxas, imposto, mas se eu estou colocando 100 mil reais líquido lá no vencimento, né, dia 1º de janeiro de 2031, você vai ter simplesmente 191 mil reais. Mas será que esse é o melhor investimento para fazer nesse exato momento no Brasil, né? A gente sabe também que a gente tem algumas preocupações, né, aqui no Brasil em relação a principalmente esse movimento, né, de inflação aqui no Brasil, tá? Então, qual que é a grande preocupação aqui? Se a gente tem um cenário de descontrole inflacionário lá pela frente, né, no caminho, e esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Então, vamos voltar aqui para ver um pouco do que está acontecendo no IPCA 2035, né? Ou 2029, vamos pegar esse título aqui. E está rendendo 6,3% real, né? Acima da inflação no período, tá? Se você não conhece bem o que é essa inflação no período, tá? A gente tem aqui no próprio site da Ambima, que seria o que a gente chama da inflação implícita, né? O que está dentro desse título, o que está projetando dentro desse título. Esses títulos estão embutindo aproximadamente 5% de inflação ao longo do período, tá? Ao longo dos próximos anos. Aqui a gente tem vários vencimentos diferentes, tá? Então, a projeção está sendo embutida, implícita dentro desses títulos, está uma ordem de 5%, tá bom? Mas voltando lá para os títulos, né? O que a gente tem? A gente tem um título pré-fixado da ordem de 12% e um título com inflação mais uma taxa real, essa taxa real de 6,30%. Qual que é o grande recado aqui hoje, exclusivo, para vocês que estão acompanhando junto com o nosso time da MSX? O grande recado aqui é que caso no período a gente tenha uma inflação descontrolada no Brasil, a inflação vá para 7, 8, 10%, aquele título lá pré-fixado, o retorno real, ou seja, o retorno acima da inflação, ele tende a diminuir, né? Tende a ficar próximo de zero. Aqui nesse título não. Você está garantindo o seu poder de compra. Você está garantindo tanto esse retorno real, como também ajustado pela inflação do período, tá? O que está implícito hoje é uma inflação da ordem de 5%. Mas se a inflação vai para 6, 7, 8, 10%, seu título pré-fixado, o retorno real dele acima da inflação tende a ser muito menor, né? Só que esse título aqui ele tende a garantir. Por isso que numa cesta, numa composição, a gente tem sugerido aumentar a exposição aos títulos indexados à inflação nesse exato momento, tá bom? E de novo, são taxas muito boas, muito fortes, não acontece todo momento, é lógico que tem justificativa para esse cenário estar acontecendo, mas se você é investidor, é uma belíssima taxa para você carregar, comprar agora e carregar até o vencimento. Eu tenho certeza que você vai ter um retorno muito forte e espetacular, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar, chama o time aqui da MSX, a gente está sempre à disposição, tá certo? Então, a gente se vê em breve no próximo vídeo e qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Até mais, tchau!